Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu, a residente Rebeca e a residente Samara vamos falar para vocês sobre ligação gênica e mapa gênico. Mas então, o que é essa ligação gênica, né? Ela também é conhecida como linkage, né, do inglês. É o nome dado ao fator de os genes localizados no mesmo cromossomo fazerem parte do mesmo filamento, estando fisicamente ligados. Aqui tem um exemplo, como vocês podem ver. Quem propôs essa percepção foi o estudioso Thomas Morgan. Diferente da segregação independente, né, que foi abordada nas aulas anteriores, onde os genes estão localizados em pares diferentes de cromossomos. Né? A gente viu isso na segunda lei de Mendel. Então, aqui temos um cromossomo com um determinado gene, enquanto aqui nós temos dois genes no mesmo cromossomo. Vamos ver isso na prática, né? Melhor. Na segregação independente aqui, cada gene ele está localizado em cromossomos diferentes e eles se separam. Então, dos 4 cromossomos, cerca de 2 vão ser levados. Um do primeiro par e outro do segundo par. Da mesma forma acontece aqui desse lado, tá? E vemos que os genes são independentes um do outro. Já na ligação gênica, o loco gênico do Azão e do Bzão estão em conjunto no mesmo cromossomo. Eles continuam sendo heterozigoto, mas são representados aqui de forma diferente. Então, aqui na divisão, os cromossomos são separados, mas os genes permanecem juntos dentro de um mesmo cromossomo. Essa é a ligação gênica. Podemos concluir que os genes que estão no mesmo cromossomo, eles tendem a irem juntos para o mesmo gameta, pois, como diz o nome, há uma ligação gênica. Mas isso pode acontecer de uma forma diferente, quando ocorre a recombinação pela permutação cromossômica, também chamada de crossover. Esse fenômeno leva à formação de gametas recombinantes, com combinações gênicas diferentes dos herdados pelos pais. Então, aqui tem uma quebra que irá permitir a troca dos braços dos cromossomos, onde a extremidade do braço vai para o outro lado. Essa troca de pedaços também é chamada de permutação, tá? E para formar os gametas, esses cromossomos são quebrados. Então, temos a formação de gametas, né, aqui. Mas aí você olha o resultado da segregação aqui independente, né? Aí você diz, professora, então é igual, né? Porque o resultado é o mesmo. Ó. Tem aqui, ó, azão Bzão, azão Bzinho, tudo igual. É igual, sim. Só que é diferente. Por quê? Porque a proporção aqui no crossover não é respeitada igual na segregação independente. E nem sempre acontece o crossover. Então, nem todos os gametas vão ser formados dessa forma. Mas a gente constata aqui que os gametas parentais sempre vão ser formados. Os gametas parentais são esses daqui, ó. Esses das extremidades aqui. Eles são iguais ao lado do começo, ó, os originais. Aqui, ó, azão Bzão, aqui azão Bzão. Aqui, azinho Bzinho e aqui, azinho Bzinho. Então, eles são chamados parentais. Já os que sofreram a modificação, né, eles foram recombinados. Então, eles são chamados de recombinantes. Tranquilo? Qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá? Agora a Samara vai falar um pouco para vocês sobre os mapas gênicos. Bom, pessoal, agora vocês vão entender o que é um mapa gênico e quais são os princípios para sua construção. Dando um breve contexto, lembra que o Thomas Morgan, que a Rebeca falou agora há pouco? Pois bem, na época que ele trabalhava no laboratório, ele tinha um estagiário, que era um aprendiz, chamado Alfred Sturtevant, que durante o período que ele trabalhou por lá, ele imaginou como será que os genes se distribuem ao longo de um cromossomo e qual seria a distância entre elas, algo que ficou conhecido como mapas gênicos. Para isso, ele pensou que a distância entre os genes ela podia ser a taxa de recombinação observada nos cruzamentos, ou seja, as porcentagens de genes recombinantes produzidos em um cruzamento, e com isso, ele resolveu testar a hipótese de que a taxa de recombinação poderia ser usada como medida de distância entre os genes. Então, ele fez um experimento com moscas, a espécie Drosófilas, envolvendo 3 locos de genes. O miniature, como o M, o yellow, como o Y, e o vermilion, como o V. Isso em relação às características. Então, característica do olho, característica da asa dessas moscas. Então, nesse sentido, Morgan ele acreditava que a taxa de recombinação entre Y e V, ou seja, a distância de um para outro,
era de 32%, enquanto que de Y para o M era de 35%. Então, sendo assim, Y estaria mais próximo de V do que de M. Porém, essa informação ainda não dizia qual era a ordem desses genes no cromossomo, se M vinha primeiro ou se era o Y, e assim por diante. Essa ordem do gene é chamada de taxa de recombinação. Para ele, a distância de V e M era de 67%. Por quê? Era a somatória de 35% com 32%, então totalizando 67%. E como toda distância possui uma unidade de medida, como centímetros ou metros, nesse caso a medida utilizada é a UR, que seria a unidade de recombinação, ou também morganídeo, em homenagem ao famoso Thomas Morgan. Após tudo isso, vamos praticar agora. Essa questão envolve o assunto chamado de linkage, ou crossover, ou ainda também chamado recombinação gênica. Os genes, nesse caso, estão em cromossomos diferentes. Há um crossover, ou troca, na prófase 1, especificamente no quiasma óptico, próximo ao centrômero, que durante a divisão celular eles se separam e em um cruzamento em forma de X. Vejamos, a segunda lei de Mendel não se aplica, pois aqui não há separação total dos genes. Os genes continuam tendo aquela interação gênica. Por isso, eles estão em cromossomos diferentes. Lembrem disso. Para a primeira questão, a letra A, vamos entender quantos tipos de genótipos ou quantos tipos de genes, genótipos mesmo, são formados com este tipo de crossover, né? Primeiro vamos ter a formação de 4 genótipos, lembrando que em crossover, o azão, Bzinho, Dzão, que é o primeiro. Depois vem o azão, Bzinho, Dzinho, que é o segundo. E terceiro vem o azinho, Bzão, Dzão. E em quarto vem o azão, Bzão, Dzinho. Ou seja, são gametas formados. E para a questão da letra B, quais são os alelos formados que têm segregação independente? Serão o azão, Azinho, o Bzão, Bzinho, com o azão, com o Bzão, Bzinho, desculpe, e com o Dzão, Dzinho. Então, tanto os genes A dominante como o B dominante, eles vão se recombinar com o gene D dominante, fazendo assim uma espécie de troca e de permuta. Por isso, os alelos formados nessa questão serão esses aí. 4. Azão, Azinho, Dzão, Dzinho, Bzão, Bzinho e o Dzão, Dzinho. E a resposta da questão é esta que está aí no vídeo. Então, aqui está um exemplo de uma visualização, mas uma figura, né, que deu para entender o processo como ocorre, em que na prófase 1 há uma troca, né, de pedaços de cromossomos, que são como os cromossomos não homólogos, diferentes, e que, por essa parte dessa recombinação, vai ser formado novos alelos diferentes. Por isso que o processo se chama de crossing over. Há uma recombinação e um crossover. Então, com certeza, esses genes podem ser da cor do cabelo, da cor da pele, que estão localizados em um mesmo cromossomo. Vários genes que determinam diversas características. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado a vocês na resolução desses problemas e dos questionários. Obrigado e até mais uma aula de genética. Bom, pessoal, por hoje é só isso. Não se esqueça que sempre ao final da aula temos um exercício de fixação do conteúdo. Então, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para fazer uma atividade no Google Forms. Não deixem de fazer. Até a próxima e bons estudos!